Desse absurdo. O Palmeiras voltou lá na época da pirâmide invertida ontem. Pirâmide invertida, né? Hoje a pirâmide do futebol é o quê? É assim, né, ó. Você tem mais base aqui e menos base aqui. O Palmeiras ele inverteu isso. Ele colocou uma base aqui e fez assim no jogo. Contra o Flamengo, hein? Ah, que time corajoso, não? Mas que time corajoso, hein? Que time corajoso. Contra o Flamengo ele inverteu a pirâmide que ele mesmo prega ser ao contrário boa parte do tempo. Por quê? Porque é desespero, né, velho? Desespero. Eu vou avançar aqui, ó. E é daqui pra frente, ó. Vocês lembram disso, né? Ou esqueceram, porra? Palmeiras tomou piroca. Palmeiras tomou piroca do Corinthians. Piroca do Corinthians na final do Paulista. Beleza, beleza. Aí começou a saga da seita. Começou contra Palmeiras e Botafogo. Início de Brasileirão. Jogo grande. Palmeiras e Botafogo, devido ao contexto. 0-0. Beleza. Pegou um peruano fora de casa, ganhou de 3-2 e começou a seita. Não, respeita meu Bebel, respeita meu Bebel. Aí vamos continuar, vou discorrer aqui pra me chegar no meu ponto, tá? Beleza? Vamos lá. Ganhou do Sport, fora de casa, do Sport. Bebel falou na coletiva que era difícil ganhar do Sport. Onde que o Sport tá? Agora, qual que é a reflexão que você tem que fazer aqui? Você que tá na live. Pega agora os jogos do Sport que ele jogou em casa e vai ver o resultado. Vocês viram ontem a coletiva do Vojvoda, mano? O Vojvoda está com o pé na demissão, ou vão tirar ele, ou vão tentar tirar ele. Ele enfrenta agora o Flamengo e ontem ele se recusou a explicar o jogo do Fortaleza. Mas não, ganhar do Fortaleza lá não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. O Cruzeiro ganhou. Ah, mas ganhar lá do Sport não é pra qualquer um. Ganhar do Internacional não é pra qualquer um. Você tá vendo como vai caindo as máscaras? Sabe, as máscaras do Abel vão caindo assim, ó, uma atrás da outra. As máscaras e as desculpas e as narrativas que são criadas para endeusar uma situação normal. Se você arranca o Abel do Palmeiras hoje, coloca qualquer outro técnico, ele teria a performance parecida com a do Abel. Nesses jogos, eu tô dizendo. Nesses jogos que passaram. Eu não tenho nenhuma dúvida, entenderam? Aí vai caindo as máscaras do Abel. Uma atrás da outra caindo. Uma atrás da outra, ó. O Vasco enfiou 3 no Fortaleza. Mas sobretudo lá, tá? Não sei se enfiou lá, não sei, não lembro. Sobretudo lá. Ah, não, porque ganhar do Fortaleza lá não perde não sei desde quando. Ah, mas não ganhar do... Poucos vão ganhar do Sport. Vai agora e pesquisa como foi os jogos do Sport em casa. Vai agora lá e pesquisa. Mas não, você é preguiçoso, Abelizado. Você, além de tudo, é preguiçoso. Você deita na barriga do Abel e deixa que ele faz tudo. Você é preguiçoso pra caralho. Você não usa o Google, Abelizado. Você não tem condição de usar o Google. Você não sabe usar o Google. Eu nem vou falar para você usar ChatGPT. Você não sabe usar o Google. Imagina IA. Você não sabe usar, você não sabe pesquisar. Você fala assim, ah, mas quem é que estava criticando até... É porque não estava usando, burro. Não estava tendo crítica porque não estava sendo utilizado com frequência, ô burrão. Burrão. Bicho burro da porra. Para de ser burro. Onde o Sport tá no campeonato? Mas ele falou que ia ser difícil ganhar do Sport fora de casa. Aí ganhou do Cerro Porteño em casa. Não, começou, engrenou, beleza. Pegou o Corinthians e surrou na Arena Barueri de 2-0. Aí... Esse sim foi um bom jogo. Esse foi um bom jogo. E agora a Leila Pereira deve estar nas nuvens, né? Porque o que tem de torcedor do Palmeiras pedindo para os jogos serem em Barueri, porque o time joga melhor lá, é uma loucura coletiva. O nosso ambiente é uma loucura coletiva. Agora a gente não consegue mais jogar em casa. Olha isso, velho. O que está sendo criado. É assim, é uma loucura atrás da outra. Acho que é só o Palmeiras que tem isso. É a mesma coisa você pegar o Flamengo e a torcida do Flamengo falar assim, não, Maracanã não é bom não. Bom é jogar, nem vou falar São Januário. Bom é jogar lá em Brasília, com o público reduzido. Você tá maluco? Você tá maluco? O Abel tem que fazer o time jogar para 41 mil pessoas. Tá tudo invertido, Will. Tudo invertido, meu parceiro. O Abel Ferreira tem a obrigação de fazer o time performar com 40 mil pessoas. E não lá em Barueri com um preço reduzido. Pra onde vai parar o Palmeiras vocês defendendo isso? Vocês estão maluco? Vocês estão maluco? Vocês só podem estar maluco. Se você mora em Barueri, mora perto do estádio, até entendo, eu tô com você. Eu também queria que o Palmeiras jogasse aqui em Campos do Jordão, aqui no campinho aqui de Campos do Jordão. É do lado de casa, dá pra ir a pé. Eu até entendo você que mora em Barueri. Mas você tá maluco? Você tá maluco? Você tá querendo que a nossa dívida saia de 600, 700 milhões para 1 bilhão até 2027? Você tá maluco, né? Porque não se autossustenta Barueri, caralho. Tá louco?
O Palmeiras tem que jogar dentro da sua casa para 42 mil pessoas e ele tem que se virar para isso, porque o gramado é sintético, nos dá vantagem sim. Essa vantagem tem sido perdida. Tá, parece que os times chegam no sintético. Você não, Abelizado, você não consegue fazer isso, não? Vai lá e vê quantos passes o Palmeiras trocou contra todos os adversários de Libertadores e Brasileiro. E questione-se por que os times que não são acostumados com sintético estão tocando mais a bola que o Palmeiras, mano. Porque você é abelizado, você não vai querer fazer isso. Você não vai querer fazer isso. Ou seja, até aquilo que nos tinha como vantagem, que era um gramado rápido e que o Palmeiras sabia jogar ali, a gente tá perdendo. A gente tá perdendo. E você deixa, você negligencia, né? Porque na final a única coisa que vale a pena pra você é falar do seu amor pelo Abel Ferreira. É só isso, né? Pegou o Internacional fora. Nossa, venderam pra você que o Palmeiras ganhou do Real Madrid. Ganhou do Real Madrid. Porque não, o Internacional era difícil, que o Internacional era uma pica de time, não sei o quê. Onde tá o Internacional no Brasileirão? Eu não vou falar, pesquisa na classificação e me responde. Beleza? Mas beleza, vamos dar um crédito. Ganhou do Fortaleza, fora de casa. Nossa, é difícil, Fortaleza era o Barcelona. Nossa, que difícil ganhar do Fortaleza fora de casa. Onde tá o Fortaleza na classificação? Busca aí e me fala. Beleza, vamos continuar na nossa saga aqui, a saga do herói português. Pegou o Bolívar, fora de casa, ganhou. Nossa, mas ganhou o melhor boliviano da história. Beleza, vamos continuar. Tomou pica do Bahia nesse... Lá, na altitude do Bolívar, realmente você tem que colocar dois laterais, bota goleiro na linha, sei lá, joga qualquer merda. Ali dava até pra entender, Dava pra entender. Já não dá pra entender o Felipe Anderson sair do jogo e o Alan não ser o substituto imediato. Ou sai o Felipe Anderson e o Alan, pensa no meia. Mas não. Ele criou lá um sisteminha e eu vi muita gente elogiando aquele sisteminha dele dentro de uma espécie de um 4-2-2-2, 4-4-2, na qual ele enxerga, repito, do lado direito, Felipe Anderson, que não é ala, brigando pela ala, junto com o Mike, junto com o Alan. Isso não é um nerfador profissional de jogador? Isso é um nerfador de jogador, só não vê quem não quer. Trouxe o Mike pra uma espécie de camisa 7, ele não é isso. Até o Luigi faz isso, que o Will tá falando aí, só que na lado esquerdo. Mesma coisa. Trouxe o Alan, que é um 8, pra uma espécie de brigar com camisa 7. Ou seja, você pega assim, características de Alan, Felipe Anderson e Mike, vocês acham semelhantes? Para os três estar brigando ali. O Felipe Anderson era mais produtivo, ele tá brigando por um segundo atacante, ou um 8. Aí sim, se aqui no meio, onde ele enxerga Richard Rios, tivesse também Felipe Anderson, Alan, top. Mas não, ele enxerga os caras como ala, fechador de corredor, e você aplaude. Alan tem talento. Mas talvez a Premier League vai ter que tirar mais um nosso, né? Ou até o Shakhtar, né? Aí o Alan vai pro Shakhtar, ser colocado de camisa 8, e depois você vai ficar com cara de bunda e você vai fingir que não aconteceu de novo, né? Você vai fingir aí que não aconteceu. E o pior do Alan é o próprio Abel reconhecer que ele é um camisa 8 e falou em coletiva que tá tendo que usar ele mais aberto pelo corredor. Aí eu te pergunto, está tendo que usar por quê? Porque é só o Palmeiras que tem esse vício de ter dois jogadores fechando o corredor, e ontem o Alexandre no Flamengo bastava para isso. Alexandre e Luiz Araújo, Alexandre e Cebolinha, basta. Mas não, no Palmeiras tem que ter um lateral e um bagre à frente, ou um jogador fora de função para poder fechar o que o lateral é incapaz de fazer sozinho. Que é isso? Ou então é tão difícil fazer quando o Richard está em campo e o próprio Evangelista, o movimento de fechar a lateral, um cobre o centro, um cobre e fecha a lateral. A jogada é do outro lado, um cobre o centro, outro cobre a lateral. Isso é o beabá básico, né, do futebol brasileiro, né? Mas ele não consegue fazer isso, ele tem que trancafiar as laterais com 2 ou 3 jogadores, porque ele não sabe fazer o volante descer aqui. Ele não sabe fazer o volante do lado direito, fechar o lado direito. Jogada do lado esquerdo, volante do lado esquerdo, fecha o lado. Ele não consegue fazer isso. Claro que não consegue. Ele não consegue trazer o volante para fazer a saída de jogo. A bola vai no Everton, pumba, a bola pra... É tipo aquele episódio, sabe? Piu, bola no ataque. Vai no Everton, piu, bola no ataque. Piu. Não tem o volante lá, solta em mim. Igual a jogada que foi analisada aí no vídeo anterior, que o Flamengo fez na saída de jogo. Ele não consegue fazer aquilo ali. Não consegue, galera. A saída de jogo do Palmeiras é um verdadeiro desastre. O terceiro gol contra o Ceará foi elogiado e ele tem que ser repetido. Mas quantas vezes ele acontece no ano? Aquele terceiro gol, que a gente sai tocando a bola desde a defesa, chega lá, todo mundo participando do gol, a bola chega no ataque, o gol do Flaco Lopes.
Nem sempre a gente enfrenta o Ceará, né? Nem sempre, né? Mesmo Allianz Parque. Não, mas não pode falar. Ganhou umas 5 vitórias seguidas aqui, ó. Não pode falar, você só reclama. Beleza, vamos seguir aqui, ó. Pica pro Bahia, deixa eu pegar a próxima página aqui. Vamos continuar. Aí pegou o Ceará. Não, o único time que pegou os times da Série A na Copa do Brasil. Não, vocês têm que entender. Aí pegou, beleza. Quando ele fala assim, eu fico com raiva dele. Mas me dá uma raiva dele, desse moleque. Porque eu vejo literalmente o Abelizado argumentando. Mas dá uma raiva. Sério mesmo, cara. Dá uma raiva. Dá vontade de peidar na cara dele aqui, tá ligado? De tanta raiva que eu fico. Porque é exatamente assim, mano. É exatamente assim. O time vai e ganha. O cara é incapaz de olhar pro time, quanto o time custa. Aí o time ganha de Cerro Porteño, Sport Cristal, Ceará, Vasco. E os caras começam com esses argumentos do meu pau tá lá em cima, o meu Palmeiras voltou, o meu Abel, contrato vitalício. Esses caras, sério mesmo, o QI desses caras é tão baixo que, sério, dá nervoso comentar, velho. Dá nervoso. Os caras são incapazes de entender que tem um time de 280 milhões de euros, o Palmeiras. Aí você vai olhar nessa sequência, Sport Cristal, 20 milhões de euros. O outro, 28, o Ceará. O outro, 19 milhões de euros. Os caras perderam o senso de proporção, entendeu? De quem eles torcem. Eles não sabem pra quem eles torcem. Eles acham que é uma puta vitória ganhar do Vasco no território neutro, do Cerro Porteño em casa. Cerro Porteño, velho. Cerro Porteño é horroroso, velho. Se pelo menos em toda a Libertadores a gente enfrentasse o Libertad ou o Olímpia e fizesse o que a gente faz com o Cerro, com o Libertad e o Olímpia, até dá pra entender. No lugar do Sport Cristal fosse um Estudiantes, até um Huracan aí que vai jogar agora contra o Corinthians, que é um time melhorzinho. Dava pra entender. Você tira o Bolívar e coloca a LDU em toda vez, o Palmeiras, ao invés de pegar toda hora, pega o Bolívar e pega a LDU. É outra coisa, gente. É outra camisa, é outro poderio de time. O Bolívar só tem altitude. O Sport Cristal nem isso tem. Não tem nem fator casa direito. O Abel, depois que ganhou do Sport Cristal com gol no final lá do Richard Rios, o Abel falando que era um time muito bem treinado, que... As atuações do Palmeiras contra o Sporting Cristal e contra o Sport Recife diz muito mais quem é o Palmeiras do que Sport Cristal e Sport Recife. As atuações, eu repito, a forma como o Palmeiras ganhou de Sport Recife e Sport Cristal diz muito mais quem é o Palmeiras do que quem são os adversários. Ganhou do Ceará fora, aquele golzinho de cabeça do Murilo, acho que foi do Murilo, eu não lembro. Beleza, pegou o Vasco, pegou o poderoso Vasco fora de casa e ganhou. Beleza, pica, time só de casa, no caso, o Palmeiras e o Vasco, né? Os dois. Só ganha. Não me acorde se eu estiver dormindo. Pegou o Cerro Porteño fora de casa. O poderoso Cerro Porteño ganhou. Aí beleza, foi aquele jogo contra o São Paulo. Que foi 1-0 no último minuto. Que tava empatando, vocês lembram? Os times da Libertadores são tão bosta que eles são incapazes de lotar o estádio num confronto de Libertadores contra o Palmeiras. É só você olhar para a arquibancada de como que tava o Cerro Porteño e o próprio Bolívar. Esses times eles não conseguem lotar o estádio. É nesse nível. Esses times quando jogam a pré-Libertadores colocam 4 mil pessoas. 4 mil pessoas. Se o Palmeiras amanhã cair numa pré-Libertadores e precisar jogar uma pré-Libertadores, tem 40 mil no Allianz Parque. Esses times colocam... E se não tiver 40 mil, tem 30. Esses times colocam 4 mil pessoas, 4 a 5 mil pessoas numa fase de classificação, de repescagem. E as pessoas acham que é um absurdo ganhar desses times. A gente não teve uma Libertadores até agora com o Abel. Eu não tô falando que tem que ter, eu defendo que tem que ser mais fácil possível. Mas temos que falar a respeito do que a gente tem, não do respeito do que seria. Mas a gente não pegou uma fase de grupos igual essa do São Paulo, por exemplo. E tem um Paraguai um pouquinho melhor, o Tadieri, sabe? A gente sempre pegou fase de grupo um pouquinho mais suave. A mais difícil que foi aquele ano do Del Valle. Aquela foi a fase de grupos, eu acho que mais difícil. Eu não lembro os 3 times, mas tinha o Del Valle e tinha o Barcelona de Guayaquil. Foi um pouquinho melhor. Se eu não me engano, né? Foi essa. A gente pegou o Del Valle 2 vezes fase de grupo, na verdade, né? Essa daí. Então, cara, a gente sequer tem desafios pra gente medir o Palmeiras nos últimos anos. Sorte no sorteio também. E quando dá azar, o que acontece? Por que o Abel, ano passado, enalteceu o azar, né? Ele deixou claro que a gente deu azar em pegar Botafogo e Flamengo, mas ele não fala de todas as vezes que a gente deu sorte. Porque teve muita sorte o Palmeiras em fase de grupo de Libertadores. Porque pode sim você pegar uma fase de grupos igual essa do Internacional, cara. Você tem Bahia,
Internacional, Atlético Nacional e Nacional do Uruguai. Qual seria a performance do Palmeiras? Seria a melhor campanha, vocês acham? Tira o Inter. Não vou nem falar pra tirar o Bahia. Tira o Inter e coloca o Palmeiras ali. Contra Bahia, Atlético Nacional e Nacional do Uruguai. Vocês acham hoje que a gente teria a melhor campanha? É outro nível de grupo, mano. Não dá pra comparar com esse grupo do Palmeiras aí, não. E com os grupos que a gente tem tido, né? Desse jogo, beleza, ganhou. Aí voltou a pegar o coitado do Bolívar em casa. O melhor boliviano da história. Ganhou. Nossa, o time pica demais. Pica demais. Pegou o Bragantino. Não, estão te vendendo que o Bragantino vai brigar pelo título até o final. A gente contratou o craque do Bragantino, né? O tal do Evangelista, vou falar dele daqui a pouco. Beleza, ganhou do Bragantino. Time... Nossa, meu time é muito pica, meu time é muito foda. Deem 5 anos pro Abel. Paguem 5 milhões pro Abel. O homem merece. Aceita, tava no máximo. Beleza, vamos continuar. Aí surrou o Ceará em casa. Pegou o Ceará, o único time da Série A na Copa do Brasil que pegou. Muito difícil, muito difícil. Ganhou do Ceará em casa. Aí chegou aonde eu quero falar pra vocês. Palmeiras e Flamengo em casa. O jogo valendo. Primeiro contra o segundo, de todos esses times, o mais difícil até aqui, o jogo grande, casa cheia, ingresso um pouquinho mais barato, casa cheia, o Abelizado no máximo, é pico, os caras querem dar 10 milhões e mais 3 anos de contrato pro homem, melhor técnico da história do esporte. O que acontece, irmão? O que acontece? O que acontece? Escalação de merda, dobrinha de lateral de merda, time merda e pica no nosso rabo. É isso que acontece. Cara, ó... Só uma coisa que me veio na cabeça para não esquecer. A jogada que foi enaltecida do Palmeiras contra o Ceará, o Flamengo faz a jogada todo jogo. Não resulta em gol todo jogo. Só para vocês entenderem, quando é feito o básico do beabá do futebol... É colocado como o final dos... Nossa, o terceiro gol contra o Ceará foi... E foi. Quem dera saísse todo jogo, ou a cada 3 jogos, uma jogada assim. Quem dera. Os gols do Palmeiras são gols na base da força. Pega a bola, cruza dentro da área, briga por ela, chuta, rebate, volta. São gols na base da força que ontem quase a gente fez contra o Flamengo, inclusive. Depois que estava 2-0, o Palmeiras teve mais chance, depois estava 1 e 2-0, o Palmeiras teve mais chance do que com o placar igualado. Por quê? Porque na base da força do vamos ver, o time funciona. Agora na hora de pensar futebol, na hora de articular jogo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então assim, por que o Flamengo tem sempre mais de 550 passes trocados por jogo? Porque é comum para eles. A gente chegou num ponto que o treinador aceita essa mediocridade dos pênaltis, e a gente não tem uma situação trazida para a imprensa do jornalista falar assim: fiquei sabendo que o Abel chegou puto e colocou os caras para bater 2 horas de pênalti. Eu já fiz isso. Ah, mas não pode, machuca a articulação dos jogadores. É por isso essa merda. A gente não tem liderança técnica na hora de bater pênalti. Aí ontem o Arrascaeta deslocou o Everton e as pessoas falam: nossa, é de outro mundo. Não, não é de outro mundo, é o normal. Você, inclusive, teve no seu time Alex, Djalminha, excelente batedor de pênalti, Julinho Paulista. Caras que... O Marcinho batia pênalti bem pra caramba. Lembra do Marcinho, ponta? Que hoje é treinador, eu acho que do Ituano, de algum time do interior aí, não sei. Esses caras batiam pênalti bem. E o que eles têm em comum? Todos jogam do meio pra frente. Aqui no Palmeiras, não. Tirando o Veiga, que foi batedor por muito tempo, a gente fica confiando que em Gustavo Gomes não sabe nem virar o pé na hora de bater o pênalti, gente. O goleiro que toma gol do Gustavo Gomes toma no susto, porque ele vem correndo que nem um louco pra bater o pênalti, escolhe um lado, vai lá e bate quando não bate no meio. O Piquerez é a mesma coisa. O Piquerez não é pra ser a liderança técnica de pênalti. Daí que você vê da onde falta a criatividade. Falta no Palmeiras. Quem tem que ser batedor de pênalti no Palmeiras? Veiga, Murilo, Veiga, Maurício, Felipe Anderson. Na época que tinha o Dudu, Vitor Roque, Paulinho. Esses são os caras que é pra bater pênalti do Palmeiras. Não é na hora de colocar a camisa 10 e ficar gravando rios, não. É na hora de bater pênalti. Só que o Paulinho na hora do pênalti não tava em campo. O Vitor Roque tava. É ele que tem que pegar a bola, colocar debaixo do braço e bater. É ridículo você ver um jogo decisivo, que podia ser mais decisivo se fosse de segundo turno, né? Mas é de primeiro. Podia ser mais decisivo você ter com a bola do pênalti Gustavo Gomes e Piquerez decidindo quem ia bater. Ou ali, né? Na cobrança. Você não sabe se você fica feliz quando o Palmeiras tem um pênalti. Porque o desfecho é quase sempre igual, velho.
Até o do Estevão, que ele bateu mal fotografando e entrou por conta do rebote. É um problema sério nesse time, mano. Sério. Problema técnico sério nesse time. Vou falar pra vocês. O Abelizado tem que tomar muito no cu, cara. O cara que vem aqui, no meu comentário... Vem aqui, você só reclama, cadê vocês, seus filhos da puta? Que vem aqui no meu... Você só reclama, você é flamenguista, você é São Paulino, você é corintiano, só reclama. Se fode aí, seu otário de merda. Que idolatra a porra desse técnico como se fosse o deus da porra toda. Qual jogo importante, grande nos últimos 2 anos que o Abel ganhou? Vocês não... São Paulo. Chama o São Paulo que tudo parece estar bem. Chama o São Paulo. São Paulo vira e mexe e perde pra gente. Ano passado conseguiu perder um jogo no final. Perdeu outro agora no finalzinho. Outro no finalzinho. É o São Paulo. É que eu não sei se é considerado esse jogo grande que ele tá citando, mas é o São Paulo. Porque na hora que pegou o Botafogo embalado, como é que foi? Nem o Botafogo só embalado. O Botafogo lá na campanha também nos trouxe... Na campanha que eles perderam o título de 2023, nos trouxe grandes problemas também nos confrontos. Ano passado, nem precisa comentar, deixou pra jogar contra o Botafogo, tanto que quase classifica lá no final, é sempre assim. Lá na Bacia das Almas, bola na trave do Gabriel Menino, Gustavo Gomes, quase a gente ganha. É sempre assim. Palmeiras não consegue catar um time que é do, vamos colocar assim, do tamanho dele de poderio de elenco, não tô falando de história, de elenco, e mandar nesse time. E colocar esse time aí pra realmente dançar. Não consegue. Não consegue. E não é de hoje, né? Uma situação de, você vai falar aí, se estamos falando de mais de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, são 700 dias vivendo isso, 500 dias por baixo vivendo isso. Não sabe me explicar, sabe por quê? Porque não tem! O Abel é o leãozão de jogo médio. Pegou uma sequência de jogo médio aqui, destruiu. Chega jogo grande, é piroca que a gente ganha. Mano, ó, é inacreditável, cara. É inacreditável. O time que esse cara entrou hoje contra o Flamengo, cara. É inacreditável. E você, a seita tava tão grande, mas tava tão grande a seita, que só por você questionar os 2 laterais, te queriam pendurar na cruz. Como ousas questionar? A escalação dava pra ter chegado aqui pra fazer o pré-jogo a hora que eu coloquei lá, 3h20, 3h10. A escalação sai sempre um pouquinho antes, né? Uns 5 minutinhos antes, os setoristas saem postando em grupo e tal, e ela chega sem a arte, né? E já tinha chegado com a dobra de laterais, de A e Mike, né? Porque vem uma lista, assim, vem escrito. Quando eu vejo a escalação 3h05 da tarde, eu falei, mano, vou começar o pré-jogo 5 minutos antes do jogo. Foi o que eu fiz, mano, vocês viram ontem. Eu já tava aqui em casa já. Eu falei, eu me recuso. E eu ainda tentei, não sei se vocês viram, eu abri a live e falei assim, ó. Eu não sei se vocês perceberam, eu acho que sim. Quem tava na live percebeu. Falei, ó, galera, essa altura do campeonato todo mundo já viu a escalação. Ainda falei assim, você tem que entender que ele treina, ele sabe o que tá fazendo. Porque eu falei, eu me recuso, mano. Eu me recuso a você pegar o jogo contra o Flamengo e eu me recuso. Eu tô deixando isso claro pra audiência que eu me recuso ficar debatendo 2 laterais em 2025. Ainda mais depois que a Leila Pereira e a diretoria entregou pra ele material pra ele montar um sistema de jogo decente. Eu me recuso. Agora, a nossa presidente ela tem que entender que por mais que ela não entende de futebol, ela tem a obrigação de ver a crítica da imprensa e da torcida e chegar no seu diretor e questionar ele. Falar, ó, eu não entendo, mas espera aí, por que tá sendo feito isso? O Mike não jogou a primeira rodada e veio jogar a rodada mais decisiva, por quê? Agora, de verdade, Leila Pereira, não é querendo falar mal de você, mas eu não espero que você faça isso. Se você fizer isso, é uma surpresa pra mim e pra muitos. Então fica isso, ele fica fazendo o que ele quer. Fica fazendo o que ele bem entender. Porque ele tem um respaldo dado pelas 2 Libertadores que ele venceu. Então ele pode fazer o que ele quiser, que não é questionado. Pô, cara, não tem ninguém dentro do clube pra olhar como a gente conquistou os títulos e falar assim, peraí, há uma semelhança de quando a gente conquista de uma 4-2-3-1, 4-3-3 para marcação 4-5-1 e quando a gente fracassa. Então a gente fracassou em alguns momentos, cara. A gente fracassou jogo contra o São Paulo na volta, que eu lembro, tá? Eu não vou lembrar todos. Boca Juniors. A gente tem alguns jogos contra o Flamengo de dobra de lateral que não dá certo, contra o Botafogo. Então eu só tô citando aqui o que eu lembro, fora o que eu não lembro. Não lembro, por exemplo, quando a gente perdeu pro Defensa e Justiça, qual foi o time, eu não lembro. Por isso que eu não vou falar.
Mas há uma semelhança de quando você perde o título e você olha a escalação com invenções e quando você ganha o título, que é o arrozinho com feijão. Pô, você tem um time hoje capaz de montar um excelente sistema, 4-2-2-2, 4-1-3-2, até um 4-3-3 de repente, e você monta essa merda aí de time com 3-4-2-1, baseado nessa ideia. Essa 3-4-2-1 só seria interessante se tivesse um lateral de um lado, um meia do outro, um meia tipo Scarpa do outro, um lateral na zaga. Então tem que ter, esse sistema tem que ter 2 zagueiros, um lateral na zaga, no máximo Piquerez no lado esquerdo e sempre um meia criativo pelo lado direito. Não é um cara para fechar corredor. Até para proporcionar que esses 2 e esse 1 aqui tenha suporte o tempo inteiro. E que real a gente possa atacar com 4, 5 jogadores, entenderam? Real. Questionar Deus, Bebel e sua escalação. Como ousas questionar o técnico de 15, 20, 30, 40, 50 títulos? Como ousas? É um negócio absurdo, inacreditável. O que se tornou essa porra dessa torcida cadelada do caralho. A cadelada! O time hoje foi bizarro. Cara, eu tô falando faz tempo que o Palmeiras entra sempre fofo, é sempre soft, não coloca o time com força total em nenhum jogo. São incapazes, mano, de montar. Ele reclama do calendário, mas ele é incapaz de montar um calendário pro Palmeiras ter jogos sequenciais decentes, sabe? Agora o Mundial de Clubes, velho. Pô, você viu aí, vai enfrentar o time do Messi, que é um time de extremo toque de bola, péssimo na defesa. Não duvido que o Abel vai colocar um time contra o Porto, um time contra o Inter de Miami e um time contra o Al-Ahly. Ou mudar bastante. Aí vai chegar nas oitavas de final, pega pela frente um Atlético de Madrid e volta pra casa. E volta pra casa assim com a bunda doendo, entendeu? Porque não repete o time, galera. Já era pro Paulinho tá jogando de titular. Mas não repete o time, ele cria umas mentiras e fica preso nelas. Essa é a mentira do Facundo Torres. O Facundo Torres, ele vai falar do Facundo, acho que já falou, vai falar daqui a pouco. O Facundo Torres não é o que ele tá sendo no Palmeiras. Há uma lista de jogadores que estão fazendo funções que eles não faziam. É Paulinho do lado direito, é Facundo do lado esquerdo, como ponta ele não é ponta. Ele era um meia atacante pela direita no Orlando City. É Felipe Anderson aberto pela direita, é Mike como ponta. É Vitor Roque como central, tendo que cair pelas pontas. Meu Deus, cara. É um lixo, mano. É um lixo. Só dá certo porque o time é bom, pessoal. Essa salada do senhor Abel Ferreira só dá certo porque o time é bom. Já há muito tempo não é por culpa dele. É porque o time é bom. O time na mão de outro treinador também ia ganhar boa parte dos jogos, cara. Porque o time é bom, pô. Ninguém aqui tá falando dos jogadores. O time é bom, cara. O time é bom. Ninguém aqui tá falando que não é. Ninguém aqui, por exemplo, eu já tenho meses desde as contratações que eu não falo da Leila Pereira e do Anderson Barros, porque o time é bom, pô. O time é bom. A ideia de jogo que é péssima. Fala se esse jogo contra o Flamengo não era um jogo pra você entrar no máximo e mostrar respeito, mostrar ímpeto, mostrar força. Falou, peraí, só o Neto não, o Robinho, só o Neto não. Vai no meu vídeo de ontem, na minha live, e vê qual resposta que eu dei na hora ali pro senhor João Martins. Ele falou do jeitinho brasileiro, eu falei do jeitinho português. Só o Neto, uma vírgula. Você que não viu eu comentando, vai lá no pós-jogo e veja o que eu comentei na hora que o João falou do jeitinho brasileiro. Na hora eu falei o jeitinho português de montar a escalação. São especialistas em fazer merda também. eu sou Palmeiras, eu tô aqui. Me respeita. Eu sou Palmeiras, eu tô na minha casa, me respeita. Me fala se não era um jogo pra isso, cara. Me fala se era um jogo pra você entrar com a porra dos 3 zagueiros fazendo giai. Giai, mano. Chega lá em Barueri, vai enfrentar o Corinthians, não coloca os 2 laterais, o time amassa. Vai enfrentar o São Paulo, não coloca os 2 laterais, o time ganha. Aí começa a virar um time de folclore. Não, o problema é o Allianz Parque. Eu não consigo levar isso a sério. Como que o estádio maravilhoso daquele vai ser o problema pra um time de futebol, cara? 40 mil pessoas querendo apoiar o time. O problema é o técnico que faz esta merda com o estádio lotado. E aí depois vem falar que o problema é o estádio. O problema é o estádio? Que loucura! Vai falar pra mim que agora é melhor jogar no estádio com a redução de capacidade, redução de poderio financeiro e econômico. Aonde a gente vai parar desse jeito, mano? A gente tá trazendo até folclore pra defender o técnico.
Que não, o problema é o Allianz. Porque em Barueri não dobra a lateral. Se ele dobrar, ele perde também. Se ele dobrar a lateral em Barueri, ele vai perder também. Eu tô embaralhando aqui porque é muita coisa. Ó, o Giai tá um monstro. É um monstro. Tá no auge físico, cara. Como que você precisa colocar a porra de um lateral na frente do Giai? Pra quê? Pra quê? Será que se colocar outro... A nerfar o Giai. Pra isso. Ele vai nerfar o Giai até que vai ter um momento que até ele vai oscilar, e aí vai voltar o cara crachar pro time. Cara crachar. É isso. Ele só não vê que é tonto. O Giai na lateral do jeito que ele tá hoje, será que ele não dá conta? Você precisa mesmo pegar o Giai, jogar de terceiro zagueiro e colocar o Mike na frente dele. Você precisa fazer isso, Abel! Aí você pega o meio-campo do Palmeiras, você joga com Emiliano Martinez, que não sabe sair jogando, é destruidor. Aí você joga com o Evangelista, que é fraco. Evangelista é fraco. Caralho, vocês vão abrir o olho quando? Eu vou falar de novo. Jogador de carreira no Red Bull Bragantino, que é time de venda rápida, tem alguma coisa errada. O Evangelista... Não tem nada a ver, ô Teus, que a torcida é um teatro no Allianz Parque. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se o time ontem contra o Flamengo faz o gol nos pênaltis, talvez agora a gente estaria falando de uma goleada. O que a torcida tem a ver na hora do Piquerez bater o pênalti daquele jeito fotografando? O que tem a ver, mano? O que o torcedor que cruzou... Tem vários que me mandou mensagem. Saiu de São José dos Campos, Guaratinguetá, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que tá voltando pra casa agora. O que esses caras têm a ver do cara colocar dois laterais? O que esses caras têm a ver? Aí esse cara tem que chegar lá ainda, cegão, tem que apostar na ideia do Abel. Ele tá vendo a merda na frente dele e ele quer o quê? Que o cara finge que não entende de futebol, que nunca viu o Palmeiras jogar, que não viu o Palmeiras dos anos 90, alguns dos anos 80, das academias de 99, que não viu o Alex, que não viu o Djalminha, que não viu alguns, né? Não tô falando que boa parte da base que vai no Allianz Parque viu esses caras, mas alguns que não viu jogadores mais talentosos como o Ademir da Guia, jogadores pós-Ademir da Guia. A gente tem que ficar fingindo que não viu isso porque nós temos um técnico português hoje que quer ficar inventando uma aberração de escalação e a gente tem que ficar... Não, o problema não é isso. Não é não. Quando falta criatividade no time, o time tá uma merda dentro de campo, reflete na torcida. Se aquele pênalti do Piquerez entra, o Palmeiras continua fazendo o primeiro tempo que fez, que foi um primeiro tempo bom, qual que seria o reflexo do jogo? Vocês acham mesmo que o Flamengo ia buscar uma virada dentro do Allianz Parque? Na pior das hipóteses agora a gente tinha empatado o jogo. Bem na pior das hipóteses. Não tem nada a ver com a torcida, não tem nada a ver. Estão trazendo um folclore que interessa alguns, né? Que é o que eu falei, interessa o debate pra esconder algumas coisas, entendeu? Evangelista é fraco! E aí jogou com Emiliano Martinez e Evangelista, cara. Fazendo a meia. Porque o time não tinha meia. O time não tinha criação, cara. Era só destruição. Tanto é que no primeiro tempo, o Palmeiras anulou o Flamengo. Defensivamente estava uma beleza, mas ofensivamente o time tava terrível. Tava terrível, cara. O tal do Estevão, querem comer a gente vivo quando eu falo que ele é o Cuiabá Man. Me fala. Acabou, ele deu razão pra qualquer crítico, não só pra coletividade. Qualquer crítico dele está com a razão. A não ser que ele chegue no Mundial, destrua contra o Porto, destrua nas fases finais, porque até agora ele não fez nada. Ele vai lá pro Chelsea e eu arrisco dizer que vai ser só mais um. Não vai ser nada demais. Eu vou falar pra vocês uma coisa dura, uma realidade dura que vocês não estão dispostos a trocar essa ideia. O Estevão é menos jogador do que o Kevin. O Estevão é menos jogador que o Giovani, na minha opinião, só que a parte comercial do Messinho foi criada, por ele ter a perna esquerda também, né? Foi criada tão forte que muita gente acreditou. Pra mim, o Kevin e o Giovani são mais jogadores em todos os aspectos que o Estevão. E eu vou repetir, o Giovani é mais craque que o Estevão, na minha opinião. É uma pena esse moleque ter sido colocado no Al Sadd. É uma pena. Quem deveria estar indo pro Chelsea era o Giovani.
Não que o Estevão não mereça. Merece ir pra Europa também. Mas a gente produziu 3 bons jogadores e o Luiz Guilherme um pouco menos. O Luiz Guilherme mais força, mais condutor, menos técnico. Mais forte, menos técnico. Então, na minha opinião, o Estevão vai bater no Chelsea. O Chelsea tem jogadores melhores, vai emprestar ele para um time bem menorzinho, bem pequenininho. Se ele emplacar nesse time, talvez lá para os seus 22 ele estoura. 22, 23 anos ele dá uma melhorada, uma qualificada. Mas, infelizmente, quem criticava o Estevão tem razão. São 20, não tenho certeza dos dados, mas é quase isso, tá? 20 e poucos jogos, importantes e grandes, ele deu uma assistência. Uma assistência. Então, assim, considera-se jogos importantes, creio eu. Flamengo, confrontos finais de Copa do Brasil e Libertadores, o São Paulo, o próprio Corinthians. Pegamos um clássico pro Estevão conseguir destruir o Corinthians. Teve até um jogo que não foi culpa dele, acho que foi do 2-0, se eu não me engano, foi esse jogo, o Corinthians ganhou, que ele jogou bem. Mas ele não faz chover sozinho. O Abel prendeu ele muito tempo na ala, depois agora, na parte final, o Abel soltou ele mais como um meia, um cara que pode chegar na esquerda, que pode chegar na direita, que pode fazer jogo por dentro. Demorou também aí quase a despedida dele pro Abel fazer isso. Então há algumas sacanagens que são feitas, que são pensadas na formação do jogador e pouco pensado no clube, né? É tudo pensado na parte comercial. Não, vamos entregar o melhor produto pro Chelsea. Mas e a gente fica como com isso? Porque, infelizmente, o pior, ainda falando de Estevão, que quando ele sair, vai faltar reposição. Eu espero que as notícias sejam verídicas, que o Palmeiras está olhando essa reposição. Porque vai olhar para o lado, vai ter o Paulinho que não está leve, o Facundo que não dá um drible, que não leva uma bola para a linha de fundo. A gente vai ter o poderoso Mike, que nunca vai decidir jogo grande pra gente. Então, pior de tudo, vai ficar pior sem ele. Se não é o Leãozão contra o Ceará, galudão, pica longa e grossa, mano. Contra o Ceará, engoliu o coitado do Ceará. Mas pega contra o Flamengo, o que o Estevão fez? O tal do Facundo do outro lado. Eu falo todo lado do meu pai, eu falo pra todo mundo, pelo amor de Deus, quando o Facundo pegar na bola, me fala quando ele vai dar um drible, porque é um ponta que não dribla. Porque ele não é ponta. Coletividade, ele não é ponta, mano. Ele é meia pela direita. O moleque não tem culpa. E outra, ele tá jogando de ala. Aí vem o Abel. O que ele faz? Ele elogia o moleque pela capacidade física, sendo que no Orlando City ele jogava de meia pela direita, gente. Ele não era ponta. Quando o Facundo chegou, eu falei, um bom jogador, mas não espera do Facundo terço final. Eu não falei isso? Cara, quem assiste mais os vídeos aqui? O GS tá aí. O Teus eu acho que assiste mais aqui. O amigo Will. O Marcelo. Mano, eu não falei isso. Eu tô inventando. Compraram um jogador meia ofensivo pela direita e estão querendo que ele seja ponta. Pelo amor de Deus, mano. Ele é igualzinho ali, o estilo de jogo, vamos colocar aí, do Felipe Anderson. Até o Scarpa dribla mais do que o Facundo. Então, esse é o problema, a gente compra o jogador, até o Tabata foi assim, que é um jogador mais limitado, a gente comprou o Tabata e o Abel no primeiro momento colocou ele de ponta, mano. Um 8. Como é que você pega um 8, que no máximo é um 10, um falso 10, coloca ele de ponta e espera alguma coisa dele, cara? Pô, tem lá os vídeos, tá tudo no canal, pega lá, volta no tempo e vai lá ver. Análise do Facundo Torres, eu falei, olha, ele não vai ser o Estevão, velho, ele não é isso. Aí o cara chega aqui, é colocado no lado oposto do que ele jogava no Orlando, esperando dele. Por isso que o lado direito não funciona. Só funciona quando o Piquerez desce. Aí ele passa a bola pro Piquerez. Porque ele não é o jogador que desce pra linha de fundo, que vai querer tomar pancada. Sabe quem é esse jogador? O Inestrosa. O Inestrosa é esse jogador que passou pelo Palmeiras e que é esse jogador. Se eu não me engano, também passou pela MLS. O Inestrosa a voltar agora pro Atlético Nacional. O Inestroso, o Brian Rodrigues, esses aí são jogadores que gostam de tomar pancada, gostam de dar o drible e a linha de fundo. Entendeu? A gente vai ficar sem nenhum quebrador de linhas, vai tentar puxar alguém lá da base, talvez, pra fazer isso. Vocês já viram um ponta que não dribla? O Facundo é um ponta que não dribla. E não é ponta.
Vou defender ele é meia. O Palmeiras tá fazendo isso aí com ele, ele é trouxa. É aquele típico jogador sonso, sonsolão, bobão, que não vai nunca reivindicar o que ele é. E aí, se amanhã colocar ele de lateral, coletividade, ele vai jogar e vai com aquele cabelinho de Chaves dele lá. É um tonto, é um sonsão, é um sonso. Como a maioria dos jogadores é hoje. Estão com o salário em dia, então eles nem reclamam. Eles nem reclamam. O jogador só reclama quando o salário tá atrasado. Aí ele fala real. Entendeu? Ele não vai. Assim como a gente transformou aí, ó. Quem tá sofrendo agora é a torcida do Atlético. O Abel Ferreira e o Luxemburgo transformou o Rony em atacante. Pra poder dar validade à carreira dele, né? Pra poder esticar a carreira do Rony. Olha aí o Rony aí, como atacante. Vai lá perguntar pro torcedor do Galo se tá felizão com o Rony no ataque. Vai lá perguntar. Então essas alterações de Zé Rafael era meia esquerdo ofensivo, meia direito ofensivo, ou direito ou esquerdo, mas começou a jogar no Palmeiras como um ponta. Foi trazido para 8, foi trazido para 5 e tá aí se arrastando no Santos. Essa é a verdade. Se arrastando no Santos. Mas no Palmeiras foi bem, como um camisa 8, segundo volante. A gente fica... Não é culpa do Coletividade Palestrina, eu duvido que ele também assistia a MLS. Eu só sei porque o Orlando City era uma mãe defensiva. Jogos do Orlando City era 4x3, 4x2, 4x1, 5x3, na época que o Facundo jogava. Sabe quem estava jogando na época do Facundo, lá no Orlando City também? O Alexandre Pato era atacante do Orlando City. Entendeu? Do lado esquerdo tinha outro menino que passou pelo Palmeiras, o Ivan Angulo. Então era um time que atacava e a defesa tinha o Antônio Carlos, a defesa do Orlando City. Então eu sei, porque eu vi muito jogo do Facundo Torres. Era um meia de distribuição. Meia de distribuição. Sabe o que passou pelo Corinthians que tá lá na Inter de Miami? É muito mais jogador que o Facundo, o Rojas. É muito mais jogador, tem bola parada, meio campista mesmo. Só que ninguém tá preparado para essa conversa, né? Como ousas falar do jogador do Palmeiras? O problema é que o Palmeiras contrata o cara. Se ele tivesse jogando aí bonitinho, o sistema hoje coloca o Rios para fazer isso. E o Rios tá bem. Você não vai tirar o Rios disso. Mas quem tá fazendo essa função do 8-10 é o Rios no Palmeiras. O resto são jogadores que fecham a lateral. É isso. É isso. É no máximo isso. Blá! Vocês têm noção disso, porra? Fraco! E o Vitor Roque, mano, você tira o Vitor Roque da área. É terrível! Você pega o Vitor Roque, joga na direita ou recua ele pra tentar construir. É terrível! Ele dando toque na bola, ele dando passe, pensando no jogo. Me lembra o Capivara! Coloca ele na posição dele, porra, Abel! Coloca um centroavante do lado dele pra ele brigar com 2, 3 jogadores e um centroavante bom, ou o próprio Paulinho, e descubra se não melhora o Vitor Roque. Se você não começa a achar a solução pro Vitor Roque. A solução pro Vitor Roque é ter um parceiro de ataque. Ele fica lá sozinho e aí ele sai. Quando ele sai, evidencia isso daqui que ele tá falando. Que é um jogador com algumas dificuldades técnicas. O Abel não ajuda os caras, né? O Abel só ajuda o lateral. O lateral ele ajuda. O lateral, que foi a função dele, né, no futebol, nossa, esse deve amar o Abel. Então, é Rocha, Giai agora, o Mike, os que passaram pelo Palmeiras, Caio Paulista, que teve a oportunidade de jogar lá no ataque solto. Esses devem adorar o Abel. Né? O Piquerez, o Vanderlan, esses devem adorar o Abel. Porque joga solto, né? Consegue jogar futebol, tem reconhecimento dentro do time. Agora, atacante do Palmeiras, Paulinho, 0 gols. Vitor Roque sofreu aí pra fazer os gols e vai continuar sofrendo. Você vê que o segundo gol que foi validado do Vitor Roque é mérito dele. Ele brigou, ele fez um gol mais difícil do que os gols. Ele teve que achar a solução pro gol dele. Complicado ser atacante do Palmeiras, né? Só deve ser, né? Só deve ser. Caralho! Esse é o time pra você se impor contra o Flamengo em casa. Não, vamos poupar, gestão de energia, o diabo de asa por causa do Mundial. O Mundial são 3 jogos grandíssimos do tamanho desse contra o Flamengo. E a gente vai ganhar o quê, mano? O quê? Paulinho não joga, mano, não joga. Cara... Tá sabendo que vai ter mais um concurso pro TJ São nervoso, Paulo? viu, Sim, cara? Tô sabendo. É pro cargo de escrevente que exige só o ensino. Tá nervoso, cara.
A situação do Paulinho dá nervoso. Dá nervoso. Você falar assim, cara, quantas semanas estão entrando, ele não tem condição de fazer 45 minutos, você iniciar a partida com ele, você fazer um segundo tempo inteiro com ele, repetido, ele não tem condição, tem coisa errada. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Desculpa. O Paulinho, cara, Canela! O cara tá em junho! Em junho! O cara tá sendo poupado! Me explica, mano! Como que entra com um time desse pra se impor em casa, pra pelo menos empatar o jogo? Aí, beleza. Aí os deuses da bola te agraciam com um pênalti, cara, pra você se impor mais ainda, pra você sair na frente. Eles te abençoam com um pênalti. Falam, ó, tolhe o pênalti, sai na frente. Pelo menos o empate se arranca. Mas o cara é pálido. Cara, eu sei que eu falava, quem me acompanha sabe que o Piquerez era o melhor batedor. Errei, Rude. Palmeiras não tem bom batedor. Palmeiras só tem frouxos no pênalti. Isso é pênalti que se bate. Mano, me fala aqui, cara. Um time que há tanto tempo é essa piada nos pênaltis. Como que você não joga essa desculpa no colo do treineiro? Me fala. O treinador está no time há 5 anos e não ensinou os caras a bater pênalti, cara. Me fala se isso não é culpa do Abel, cara. Responde aqui, abelizado de merda. Me responde aqui. 5 anos no clube. E ele não pega um dia. Sabe o que o abelizado vai falar? O cara bate o pênalti errado e a culpa é do Abel. É isso. Aí fala, vocês, seus filhos das putas, vão bater pênalti até cansar. Não faz. Não, pô, e os direitos humanos? E os direitos dos jogadores? E a associação dos atletas? Como ousas falar pros caras ficar batendo pênalti no sol até cansar? Como assim? Como assim? Não, é folga. Folga, trabalha a restauração, a parte mental, o cabeça fria, coração quente, não é, né? Você mostrar o filme pro Abel lá do bota casaco, tira casaco, Karate Kid, não existe isso pro atleta, é descanso, é folga, é regenerativo na academia que vai resolver o problema, os caras agora tá trabalhando costas e tríceps, é isso que vai resolver o problema do Palmeiras, ou então a atividade lúdica, com uma bola de praia lá, os caras tudo deitado fazendo abdômen, fazendo o posterior. É isso que vai acertar a pênalti na cabeça hoje de quem trabalha o futebol. Não é uma comida de rabo e mandar os caras ir lá bater e você ficar com o seu auxiliar em cima pra ver e exigir do goleiro a melhor performance também. O goleiro vai olhar pro Piquerez com raiva, ou seja, o Lomba, o Everton. Não tem isso mais, pessoal. Acabou. Não tem. É por isso que não corrige esses problemas crônicos, porque não há correção na prática desses problemas. Vai hoje falar pro atleta e cobrar ele? Não, vou trabalhar o lúdico. A gente vai colocar na cabeça dele de forma lúdica a importância dele saber bater pênalti, mas não vai pegar a bola, vai falar, vai lá e bate agora 20 pênaltis. Quero que vocês batam intercalados 20 pênaltis, com alguém anotando a performance e aí sim definir o batedor. Não, é por... Piquerez, você tá bem pra bater? Tô bem? Não, tô bem. Aí pega a bola pra bater lá do Veiga quando o Veiga tava mal. Transformou no batedor. Lembra quando o Gustavo Gomes errou no Palmeiras, errou no Paraguai e parou de bater pênalti? Ó o mental, ó a cabeça fria, coração quente dos caras. Pera aí, ele era o batedor. Aí ele perdeu um pênalti no Palmeiras, perdeu o outro no Paraguai, acho que chegou a perder 2 no Palmeiras, não foi? Aí ele parou de bater. Esse daí é o cabeça fria, coração quente. Aí transfere pra outra responsabilidade. Aí vai lá o Veiga, pegou a responsabilidade top lá, muito mais acertou do que errou. Aí o Veiga vem numa fase ruim, perde pênalti decisivo, aí vem o Piquerez. Aí agora o Piquerez também não vai bater mais, você vai ver. Aí já vão achar outro, sei lá quem vai ser. Não sei, Estevão tá saindo, deve ser o Vitor Roque. Vai pegar pra bater pênalti. Aí vão descobrir o Vitor Roque artilheiro dos pênaltis agora. Vai bater nos próximos 10, faz 8. Mas vai falar, pô, por que não bateu antes? Aí daqui a pouco o Vitor Roque também. Então assim, não dá pra entender. Não há um trabalho de correção. Pera aí, é só ver. O Arrascaeta foi bater, deslocou o goleiro porque é o 10. Ele tá acostumado a fazer isso em todo treino, desde a base. Ele é acostumado a fazer isso. Entendeu? O time é uma piada batendo pênalti, cara. Uma piada. São 10 pênaltis, errou a metade no Brasileiro. Isso é uma piada. Não é no Brasileiro, não. É na temporada inteira. Mas é uma piada de aproveitar.
Agora é quando tem a disputa, né? Porque a disputa te entrega pelo menos 5 a 4 pênaltis de uma vez, e aí você perde a metade. Aí vai evidenciando cada vez mais. Aí o outro time vai, bate no Everton 5 gols. 4 gols. Entendeu? E aí vai evidenciando que o goleiro não pega, talvez o menos culpado é o goleiro e o batedor. Porque você fala, pô, o Palmeiras bate pênalti contra vários times, e os times têm uma assertividade alta. Não é? Já comentamos sobre os lances polêmicos, eu não vou comentar aqui não, mano. Joelhada, já fui comentando tudo isso ontem, mano. Já foi comentado tudo, tá tudo lá no YouTube. Cara, você tá de brincadeira. Aí erra o pênalti com esse joguinho fofo. O ataque do Palmeiras, sabe o que era? Procurar o Everton e rifa a bola pra frente. Procura o Everton e rifa a bola pra ver se o Vitor Roque ganha alguma coisa. O Flamengo trabalha a sua posse de bola em projeção ao ataque. O Palmeiras faz a posse de bola em projeção ao ataque, os espaços são fechados, a bola volta ao Everton e o Everton rifa a bola. E a gente tem que achar isso normal? A gente tem que achar isso normal? Até você, Abelizado, você acha normal isso? O time chega para trabalhar a bola, chega até a linha de meio campo, encontra dificuldades, volta pro Everton, o Everton dá a bola pro adversário. Vocês acham isso normal? E deixando claro, hein? Eu não tô problematizando o Everton. Quando a bola chega no Everton, nitidamente ele fala, pô, eu não sou 10. Eu vou chutar essa porra pra frente. Eu não vou errar aqui a saída de jogo porque vocês têm medo de fazer o trabalho de vocês. Aí ele vai lá e chuta. Então deixar claro, não estou culpando o Everton. O Everton não é 10. O Everton não é o Rogério Ceni pra jogar adiantado e empurrar o time adversário. É o Everton. Então ele não tem culpa. Encatar e colocar culpa no Everton também tá errado. Porque você pode ver o desconforto dele quando ele pega a bola e fala, pô, eu que vou ter que... É sério? Você tem um volante, um meia de ligação, um meio campista dentro de campo, os poderosos alas, e eu vou ter que fazer a saída pra vocês? Ele vai e chuta. O Marcão chutaria também. E o Marcão não se transformaria num goleiro ruim por isso. Porque não é a função do Marcos, mano. A função ali é o evangelista entrar dentro da área e pegar a bola do pé do Everton e fazer essa distribuição. É culpa do Emiliano Martinez, é ele que tem que fazer essa distribuição. Mas não, criaram que a saída de 3 do Palmeiras é uma coisa incrível. Eu vejo o quão incrível é essa saída de 3 do Palmeiras. O quão é muito incrível. É muito incrível. É incrivelmente burra. Coisa correndo. Se o Estevão amarelo, no melhor momento Cuiabá Man, se ele aparece dessa vez, nada. Melhor saída de jogo pra mim é a abertura dos zagueiros, a abertura dos alas pra criar corredor central. Mas isso é falar muito de futebol pra você, né, Abelizado? Você não sabe nem do que eu tô falando, que eu tô ligado, né? Porque isso vai obrigar ao time adversário trazer 2 atacantes pra marcar os zagueiros, vai obrigar a marcação e aí facilita a saída do Everton, burro. Só que você não sabe falar de futebol, por isso você tem raiva de mim. Não é só de mim. Você tem raiva de quem fala de futebol, porque você não sabe o que eu tô falando. Você não sabe o que eu tô falando. A melhor saída de jogo pra mim é lateralização dos laterais, abertura dos alas, abrir corredor central pro volante jogar. Mas você não sabe do que eu tô falando. Por isso que você acha que o problema é quem fala, porque você é burro. Burro, futebolisticamente falando, tu é burro. Você vai no estádio e você não sabe do que eu tô falando. Você não sabe. E aí você acha normal a saída de 3 encaixotar o meio, dificultar a saída dos volantes e você mal sabe trocar ideia disso. Você não sabe nem do que eu tô falando, eu tenho certeza que você não sabe. Se você pegar pra jogar videogame e tentar entender, você não vai entender. Você vai no estádio e você não entende, porque você tá preocupado com a selfie, você tá jogando a porra do joguinho do tigrinho lá, você tá jogando qualquer merda, tira a sua atenção e você não tá vendo o que tá na tua cara. No final do jogo você ainda aplaude. Porque você não sabe, né, falar de futebol. Aí você ainda aplaude no final do jogo. Nada. Cara, Paga caro no ingresso até então, né? Não tô falando desse jogo. Ainda paga caro, aplaude e não sabe nem o que tá aplaudindo. E o pior que... Sabe o que me estressa mais? É que o Flamengo não jogou nada. O Flamengo tava com uma porrada de desfalque e não jogou nada. E mesmo assim surrou a gente em casa de 2-0. Isso é revoltante, mano. É revoltante, cara. E ele volta com o caralho do mesmo time. Com a porra das dobras do mesmo jeito, cara. Do mesmo jeito. Foi trocar o Mike pelo Maurício, que deu uma melhoradinha aos 12 do primeiro tempo.
Desculpa, pessoal, eu voltei aqui. E se retornou, desculpa, que tava ligado o microfone. Tem uma culpa que eu não posso carregar também, que foi... O Veiga tá mal? Tá. Só que o que eu falei, se é pra ter a volta dos dois laterais, deixa o Veiga quietinho no lugar dele. Deixa o Veiga lá como titular. É melhor que ter o Mike. Não falei? Quem assiste mais aqui sabe que eu falei. Eu não estou defendendo, que pra mim o Maurício está à frente do Veiga. Mas se é pra você ter dobra de laterais e um time com baixa criatividade, deixa o Veiga quietinho onde ele estava. E eu falei isso, eu falei, olha, vamos separar as coisas. O Veiga tá mal, tá? O problema do Palmeiras é o Veiga? Lembra quando o Veiga foi tirado do Palmeiras, aí o Palmeiras começou a ganhar a sequência e coincidiu que parecia o problema o Veiga, mas não era o Veiga, e não é o Veiga o problema do Palmeiras. O problema do Palmeiras é a baixa criatividade. O Palmeiras vai surrar a Juventude, o Palmeiras vai surrar, eventualmente, o Ceará, o Vitória, vai ganhar do Fortaleza. O problema do Palmeiras não é a média. E o Palmeiras ganharia desses times sem treinador. Se colocar o Felipe Melo lá agora para treinar o time, se ele não atrapalhar, o time vai ganhar esses jogos. O problema do Palmeiras é a briga de igual para igual. Que é isso que ele tá falando aqui durante o vídeo, que eu concordo e que muita gente eu sei que concorda porque viu esses confrontos. A briga de igual para igual é o problema pro Palmeiras. E mesmo hoje, com um time mais forte, ainda é o problema. Esse problema corrige quem? Quem é que tem que corrigir esse problema, hein? E aí você vê as coincidências da vida. A filha do Abel, ela forma, né? Ela se formou. Ele não concedeu aquela coletiva. Ele tá 3 coletivas sem falar, né? Ausente, é isso, né? 3 coletivas sem falar. Ele volta agora com o Sport Cristal. E provavelmente a gente ganha. O Cruzeiro vai ser um jogo difícil. Vai ser um bom jogo, viu, Cruzeiro? O Cruzeiro não tem nada a ver com o Mundial. Ele vai colocar... Você vai ver o que o Cruzeiro vai fazer com o Palmeiras. Ele vai colocar intensidade lá em cima, velho. Vai machucar jogador se puder. Vocês vão ver o que o Cruzeiro vai fazer com o Palmeiras. Vocês vão ver. Anota. O Cruzeiro não tem nada a ver com o Mundial. A gente rebaixou os caras já. Eles vão colocar intensidade lá em cima nesse jogo. Ou seja, um jogo difícil que pode dar ao Cruzeiro eventualmente a liderança do campeonato parcial. Porque o Cruzeiro pode chegar na liderança junto com o Palmeiras. O Flamengo pode ganhar do Fortaleza. E o Red Bull se ganhar hoje. Ou seja, a gente pode ir para o Mundial num cenário assim de quarto colocado. Ganhando do Cruzeiro isso não vai acontecer. Mas o Cruzeiro vai exigir do Palmeiras. O Palmeiras vai ter que jogar contra o Cruzeiro, agora fora de casa, o que não jogou contra o Flamengo. E pior, o Cruzeiro gosta de jogar sem a bola. Pior ainda, o treinador do Cruzeiro está em alta nesse momento com a 4-2-3-1. E o melhor para nós, o Abel não vai ter coragem de colocar 3-4-2-1 contra o Cruzeiro. Escreve o que eu tô falando, pessoal. Ele vai tirar 3-4-2-1 contra o Cruzeiro e vai evidenciar ainda mais. Vai evidenciar ainda mais que esse não é o sistema pro Palmeiras. E eu vou dar risada. Porque se ele trocar na 3-4-2-1 contra o Cruzeiro, o Palmeiras perde. Ele vai voltar com a 4-2-3-1 contra o Cruzeiro. Fica vendo, vai vir os 2 laterais normal, os 2 zagueiros, os 2 volantes, um meia. 4-2-3, né? Com os pontas e o atacante. Pontas que não são pontas, né? Vai ser de novo 4-2-3-1. Aí vocês não vão entender nada. Vocês vão falar, caramba, o Abel é o rei da tática, né? É o rei da tática. Olha, como cada jogo ele coloca uma formação. Não é. É porque se a gente entrar na 3-4-2-1, o Leonardo Jardim ganha. O Leonardo Jardim ganha o jogo. E o Abel sabe disso. E vai ficar evidente nesse jogo contra o Cruzeiro. Vai ficar evidente nesse jogo contra o Cruzeiro. Que ele não vai colocar 3-4-2-1. O Palmeiras já perdeu. Se entrar com essa formação, perdeu pro Cruzeiro. Perdeu, porque o Cruzeiro, que joga sem bola, se o Palmeiras tentar descer nessa formação, o que ele vai gerar de espaço entre os alas e os volantes? O Cruzeiro já ganhou o jogo. Já ganhou o jogo. Vocês vão ver, o Abel não vai entrar com o sistema. E isso vai evidenciar que o sistema ele é para determinados jogos, tipo Inter de Miami, Al-Ahly. Se passar de fase e pegar um Esperance que não vai passar, óbvio, ou até um Seattle, ou até no grupo do Flamengo agora, porque pode vir o Los Angeles ou o América do México. Para esses jogos funciona. Para Atlético de Madrid, Porto, Benfica, Chelsea, Flamengo, Botafogo, Fluminense, não funciona. Não funciona. E aí, o nosso Gomes, que com a bola no pé é grosso. Grosso! Com a bola do pé é grosso, ele saiu, largou a zaga assim, ó, largou pro Arrascaeta ficar mano a mano com o substituto do Luan, o nosso cagalhão 2, o nosso entrega jogo 2. Se o jogo tá igual e alguém vai entregar, vai fazer a merda, é o Murilo. Alguém vai botar... Pra mim o Murilo é pior do que o Luan nesse quesito que ele tá explicando, no meu ponto de vista.
Eu tinha todas as questões com o Luan. O Luan tem uma saída de jogo melhor que a do Murilo. E o Murilo, pra mim, ele é pior. Ele é muito mais cabeçudo que o Luan jogando bola. Muito mais, muito mais. A questão do Luan era aquele azar, aquela coisa que tem em torno dele, que parece que agora ele espantou, né? Fez o gol de título lá pro Toluca. Mas o Luan não era tão grosso quanto o Murilo. O Murilo me faz ver o Fux como titular. O Murilo me faz ver o Fux como titular. Tá a mão na bola, vai fazer um pênalti? É o Murilo, esse cara é o Murilo. Não tem discussão que aquilo foi pênalti, mano. Aquela mão dele ali, segurando a Arrascaeta, entregou tudo, mano. E aí eu te falo, será que os caras vão ser amarelo, vão ser frouxos? Vão ser sojados? Igual o Palmeiras no pênalti? O caralho, mano. O Arrascaeta, faltou... Os caras têm a Arrascaeta... Tem o Pedro, tem o Gerson, tem os pontas, todos esses habilitados a bater pênalti. Se hoje vai uma disputa de pênalti Palmeiras e Flamengo, o Flamengo tem 5, 6 jogadores no seu plantel habilitados para bater pênalti. O Palmeiras tem Veiga, que hoje é um reserva, Gustavo Gomes, Piquerez, olha isso. Daqui a pouco o Everton vai bater pênalti no Palmeiras, igual o Praz bateu lá. Cara, faltou fazer o gol no Everton, ir lá pegar a bola, enfiar no cu dele a bola assim, desmoralizar o cara. Faltou desmoralizar o palmeirense, mano. Naquele pênalti, o goleiro nem pulou. Cara, me pareceu fácil. Parecia um adulto batendo pênalti numa criança, cara. Cara, é desmoralizante. O que a gente faz no pênalti, o que os caras fazem no pênalti. É desmoralizante. Aí o que o nosso genial, o inventor da bola faz? Logo em sequência, porque aí foi tudo pro caralho, né? Aí foi tudo pro caralho. 42 mil pessoas te idolatrando como se fosse um deus e você fazendo a gente passar essa vergonha dentro de casa, de novo. Aí o que você faz? Você me enfia um 2, o Palmeiras tava jogando num 3, 2, 5. Aí... Eu falei isso aqui, ele tá falando isso daqui, o amigo lá, o Delamore falou isso aí. Deve ter outros canais que devem ter falado. Por quê? Porque inventamos o futebol? Não, é porque ocorreu. 3, 2, 5. Podia até montar aqui para vocês verem como o Palmeiras jogou. Pior, o Lopes deslocado, o Maurício centralizado, o Veiga vindo um pouquinho mais de trás, o Paulinho aberto de um lado e o Luigi do outro. 5. Os dois volantes, uma bagunça no sistema de 3, eles não sabiam nem o que estavam fazendo ali. 3, 2, 5 contra o segundo ou o melhor time do Brasil. Eu ainda acho que é o Palmeiras o melhor como elenco. Tá? Flamenguista que me acompanha aí, às vezes ele coloca que eu sou clubista e tal, mas é porque eu acredito que o Palmeiras é melhor mesmo. Eu acredito que se você pega os jogadores do Palmeiras e joga lá pro Flamengo, na mão do Felipe Luiz, o flamenguista ia gostar desse time do Palmeiras. Tem o Paulinho, tudo bem, o Flamengo tem o Arrascaeta, que é um meio acima da média, tem o Pedro, que é um centroavante acima da média. O Palmeiras é um time muito bom. É um time muito bom pra mostrar essa bagunça. É muito bom o Palmeiras pra mostrar essa bagunça. Tá? Muito bom. Não dá. Não dá para o treinador nerfar o momento do Palmeiras de novo para colocar uma ideia autoral dele. Para escrever o seu terceiro, quarto livro, sei lá em que episódio que tá o livro do Abel, se já é o quarto, o quinto, o terceiro. Como ganhei um campeonato com a 3-4-2-1 e 2 laterais. Eu já vejo que é o livro do Abel. Pior que vai escrever isso daí ainda para falar de Copa do Brasil, não duvido nada. Entrou todo mundo, entrou Veiga, entrou Paulinho, entrou todo mundo, cara. Entrou todo mundo. Palmeiras tava jogando num 3, 2, 5. Completamente bagunçado. Completamente desorganizado atrás de gol, cara. Vergonhoso. Esse é o time que você prega da cabeça fria, do coração quente. É o cacete, é cabeça fervendo e cu ardente. Esse é seu time, Abel Ferreira. Que aí você toma um gol desse, você se desespera e abre o time desse jeito pra buscar o empate. E aí no primeiro contra-ataque, você toma a segunda pirocada e acabou. E aí tem que ficar até o final escutando a torcida dos caras dentro do Allianz desmoralizando o palmeirense. Parabéns, Abelete, parabéns. Você criou uma seita absurda com esses jogos que o Palmeiras sequenciou de bons resultados. Você quer oferecer milhões, trilhões, quatrilhões. Qual é o pior de tudo? Na hora que entrou, acabou o vídeo dele aqui. Eu peço pra quem não conhece o canal, passa lá, tá, pessoal? O canal aqui, deixa seu like. É Coletividade Palestrina, tá? Quem quiser assiste lá.
E o pior de tudo, ele ainda pune o Vitor Roque, cara. Porque você vai atacar com 5, então, cara, mantém o Vitor Roque no ataque com o Flaco. Traz aqui, ó. Abre o Maurício de um lado, o Paulinho do outro e o Veiga por dentro. Mas não, o que ele faz ainda? Ele dá rodagem. Ele ainda acha rodagem. Coloca o Luigi de um lado, coloca o Paulinho do outro. Tudo invertido, bicho. Tudo invertido, velho. Pelo menos então, mostra alguma organização. Abre o Paulinho na esquerda, o Maurício na direita, o Luigi junto com o atacante, com o Lopes. Aí, pelo menos mostra uma organização. Mas nem isso. Mas nem isso. Nem isso. Tá? Vou pedir para quem chegou até o final do vídeo deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho e tamo junto.